Você sabe que eu lembrei de você, Tiago, no dia do julgamento, né, da leitura do voto do Flávio Dino, porque ele justamente citou o Albert Camus, né? Ele faz Camille, uma eu referência vi estrangeira, né? Flávio Dino orgulho da nação, né? O Flávio Dino, essa figura que eu acompanho há muito tempo. Eu gosto muito de ouvir o Dino, de perceber como o Dino conduz aí as coisas. E no voto dele teve a citação ao Camus lá, ao estrangeiro, muito bem citado. E o Camus é um autor que está muito presente na minha vida em função do monólogo, né? O monólogo tá vivo, a gente está desenhando uma itinerância pelo Brasil, quem sabe aí no segundo semestre a gente já consegue ter tudo estruturado. Mas o Camus faz muita parte da minha vida, ele está muito presente no meu dia a Uhum, dia. E eu acho que é um autor essencial para a gente ter por perto nesse momento aí. Acho que a leitura do Estrangeiro é maravilhosa, mas acima de tudo a leitura da Peste e a leitura do Calígula também. Recomendo muito a uhum. leitura do Calígula, que é um exercício a respeito das liberdades e das potências ilimitadas, né? O exercício do homem sentado no trono, do homem diante do poder. Então, o Camus foi citado pelo Dino, eu fiquei muito orgulhoso, mais uma vez, do nosso ministro, que é uma peça importante nesse processo de proteção da democracia no Brasil. E traz esse repertório, que é que eu comentava aquele dia na live, né? Eu recebi aqui naquela oportunidade a Vera Paiva, né, a filha da Eunice e do Rubens, e eu dizia o seguinte, Tiago, não é só um saber jurídico, né, para lidar com esse momento em especial. Sim. É claro Uhum. que a gente espera que o ministro de Suprema Corte ele tenha um domínio jurídico que beira a perfeição, né? Mas Sim. é sobre o aculturamento que faz com que a sensibilidade do sujeito incline um voto que diga a ditadura mata. E não matou no dia 1º de abril de 1964, o que não quer dizer que não matou. A ditadura vive de morte, disse a ministra Carmen Lúcia. E aí, quando a gente fala isso, e os caras dizem, não, mas ninguém morreu no dia 8 de janeiro, ninguém morreu eventualmente. Se a gente pegar, Tiago, havia um plano para matar um presidente da República, um plano documentado, impresso e auditável, né? Para matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro do STF, né? Que é o Alexandre de Moraes. E se a gente botar na conta um monte de morte política que teve no Brasil durante o governo Bolsonaro e depois disso, essa ditadura continuou matando, né? Meu Deus, a fala da Carmen Lúcia também é cirúrgica, precisa, e a postura dela também, né? Mas sim, esse discurso que a extrema-direita usa, esse discurso dos fascistas, ele é manjado, né? Os caras, eles escolhem um factoide e tentam vestir essa ideia com um significado que a ideia não tem. E à medida em que eles repetem e reproduzem uma inverdade, uma imprecisão, as pessoas se acostumam com aquilo, né? É óbvio que a ditadura mata. É óbvio que o fato de não ter, por acaso, morrido ninguém no dia 8 não significa que aquilo não tenha sido um movimento fascista, golpista, e as consequências disso a gente sabe. Sobre o Bolsonaro, esse sujeito é responsável diretamente pela morte de muita gente. A Uhum. gente não pode esquecer que a gente está falando só dos crimes contra o Estado de Direito. A gente Exato. está falando, por enquanto, só dos crimes, da tentativa de golpe grotesca que essa gente incapaz, né? Uma gente incompetente, uma gente tacanha, uma gente com uma visão estreitada, um aspecto cognitivo estreitado. Não é só esse aspecto que a gente não pode esquecer. O golpe está sendo tratado agora, mas tem os crimes da pandemia. Tem os crimes da pandemia, porque essa gente é uma gente que nega a ciência, que nega a educação, que nega a vacina, que nega a importância dos cuidados coletivos numa circunstância de pandemia. Esses sujeitos, eles são responsáveis diretos pela perda de muitas vidas no meu país, né? Eu não vou esquecer, cara. Eu não vou esquecer dessa gente. Eu não vou esquecer o que essa gente fez. E aí, o que me pega muito, e a gente chega nesse dia de hoje, e isso tem me assaltado, Tiago, que é o seguinte: quando um sujeito, na inconsciência política, né,
se permitiu ir para o bolsonarismo, acreditar numa mudança e tal, tudo foi, para mim, é aceitável, completamente aceitável. Chegando hoje, o cara que defende hoje o Bolsonaro, que defende hoje um Braga Neto, eu não entendo assim, em que momento o Braga Neto, o Heleno, esses caras que nunca saíram da caserna e só saíram para tomar o poder e depois tentar manter esse poder a fórceps, em que momento alguém consegue depositar um voto e dizer assim, não, o caminho é esse mesmo. Talvez você não tenha acompanhado, Thiago, mas o DCM fez uma cobertura nos atos do Bolsonaro em Copacabana e na Paulista. Você não tem ideia do que foi encontrado lá. Claro, nós estávamos com um repórter em cada lugar, infiltrados, né? Eles diziam que eram caras de direita e pediam para o pessoal falar para um canal de direita, né? Inventavam canais e tudo. As pessoas com faixa, intervenção militar já, ditadura, eu queria que tivesse dado o golpe mesmo, era essa frase dessas pessoas. Teve uma senhora que disse assim, ó, eu queria que o Alexandre de Moraes me trocasse por uma das prisioneiras do 8 de janeiro, me levasse para a cadeia para liberar uma daquelas mulheres. Eu me coloco à disposição. Sim, esse é o nível de dissonância cognitiva coletiva. Uma dissonância muito clara, né, cara? Eu vou te dizer assim, é o que você colocou, né? Em 2018, as circunstâncias talvez tenham levado algumas pessoas a acreditar de forma inacreditável que aquilo tudo era uma opção, ao que alguém achava que não estava bom. Mas em 2022, as pessoas votarem de novo naquele sujeito horroroso, desconsiderando não só o que ele era antes de 2018, mas tudo que aconteceu de 18 até 22, só a falta de informação e só uma espiral muito séria de captura de consciências de massa explica isso. Né? Eu vejo as pessoas envolvidas num tipo de informação e muitas vezes elas não conseguem sair. Tem gente que nem sabe que está envolvida numa espiral de desinformação, distopia, né? Agora, certamente, Xará, uma parte dessa galera, uma parte dessas pessoas são iguais a ele. Né? A gente não pode achar que esse sujeito veio de Marte, ele brotou de quem nós somos. Né? Uhum. Mas eu desconfio que esse número é muito menor do que o que a gente sente vendo essa gente reunida. Né? Agora, sim, os fascistas e os autoritários e os desprezíveis existem. Mas a essa altura, a gente vê esse tipo de comportamento, esse tipo de insistência nesse lugar. Eu tenho duas impressões quando eu vejo uma cena como essa que você descreveu. A primeira, me ocorre imediatamente que aquela pessoa não tem a menor ideia do que ela está falando. Parece que de fato, uma outra percepção de tempo e espaço. Assim. Realmente é uma coisa que não tem muita lógica. E a outra coisa que me ocorre é que se a pessoa tem alguma consciência do que está fazendo ali, faltam-lhe informações. Faltam-lhe informações. Eu acho que são as duas únicas circunstâncias que, para mim, explicam aquela gente arrebanhada, e o verbo é bom, né? Uma gente arrebanhada nesses encontros deles. O terceiro ponto é uma explicação que justifica a natureza de cada um. Quer dizer, existem pessoas que são fascistas. Né? Uma parte daquela gente acredita que o autoritarismo é o caminho. Mas uma grande parte dessas pessoas estão envolvidas em alguma estrutura de captura de consciência e não têm acesso ao que seria básico para compreender o que se passa no hoje a partir do ontem. Né?